Enquanto o mundo se distraía com as notícias de sempre e os olhos do público se voltavam para as potências espaciais tradicionais, um movimento silencioso, porém extremamente poderoso, emergia de um canto inesperado do Brasil. Uma ação ousada que não apenas desafia as grandes nações, mas as coloca em alerta máximo sobre o que está sendo gestado em solo nacional. Prepare-se para desvendar agora a verdade por trás do evento que pode redefinir o futuro da corrida espacial e o papel fundamental do Brasil nessa nova era. O que você está prestes a ouvir não é apenas sobre tecnologia, é sobre um plano de soberania e inteligência que começou a ser executado diante dos nossos olhos sem que a maioria percebesse a magnitude do que estava acontecendo. A cortina se abre no coração de Santa Catarina, em um local que respira inovação, mas que até então operava sobre o radar das grandes manchetes globais, o Sapiens Park. Este complexo tecnológico, localizado em Florianópolis, foi o palco escolhido para uma operação de inteligência tecnológica sem precedentes, batizada de Acting Space. À primeira vista, para um observador comum, poderia parecer apenas mais um encontro de entusiastas, mas a realidade por trás dos muros do Sapiens Park era muito mais profunda e estratégica. Estávamos presenciando o nascimento de uma nova ordem tecnológica em solo brasileiro, onde o intelecto catarinense se preparava para romper a atmosfera e alcançar o cosmos. Não era, de forma alguma, um evento qualquer. Sobre a fachada aparentemente simples de um hackathon, termo comum para maratonas de programação, a iniciativa ocultava conexões de altíssimo nível. O Acting Space foi idealizado pela Agência Espacial Francesa, a CENES, em parceria com a Agência Espacial Europeia, a ESA. Estamos falando das maiores mentes e das instituições mais poderosas da Europa cruzando o oceano para buscar talentos no Brasil. Por que Santa Catarina? A resposta reside na conexão oculta entre a capacidade técnica local e os desafios impostos por gigantes como a Airbus e a própria ESA. Era uma rede de talento sendo tecida em tempo real, com o Brasil ocupando pela primeira vez uma posição central e estratégica em um tabuleiro onde normalmente somos apenas espectadores. O salto estratégico foi dado em uma maratona frenética de 24 horas ininterruptas. Imagine o cenário: estudantes, pesquisadores de ponta e profissionais experientes, todos confinados em um ambiente de alta pressão, sendo instigados a transformar décadas de conhecimento científico complexo em produtos, serviços e soluções com real potencial de mercado. Mas o que realmente estava em jogo naquela sala climatizada e cheia de telas? Não eram apenas prêmios ou certificados. O que estava sendo testado era a capacidade de Santa Catarina se posicionar como o principal polo emergente de Deep Techs e Space Techs em toda a América Latina. O objetivo era claro: provar que o Brasil não só pode consumir tecnologia espacial, mas pode, sobretudo, criá-la, patenteá-la e exportá-la para o mundo todo. Durante essas horas de intenso trabalho, os participantes lidaram com dados reais de satélites, tecnologias de propulsão e algoritmos de inteligência artificial aplicados ao vácuo do espaço. A cada hora que passava, ficava mais evidente que o talento brasileiro possuía uma criatividade singular para resolver problemas que até então as agências internacionais consideravam gargalos tecnológicos. Essa sinergia entre o rigor científico europeu e a inventividade brasileira criou um ambiente de descoberta que chocou os observadores internacionais. O plano secreto começava a dar seus primeiros frutos visíveis: a transformação de Santa Catarina em uma verdadeira Space Valley brasileira. A verdade é que, ao sediar um hackathon internacional desse calibre, o Sapiens Park não apenas reforça o protagonismo de Santa Catarina na inovação aeroespacial, mas sinaliza a ascensão de uma nova força global no setor. O Brasil, de forma silenciosa e metódica, está construindo sua própria infraestrutura de conhecimento e tecnologia para se tornar um jogador-chave na nova economia espacial. Não estamos falando de um futuro distante, mas de uma realidade presente onde o país atrai investimentos intensivos e se consolida como um hub estratégico para o futuro da exploração cósmica. O que aconteceu em Santa Catarina foi o sinal de alerta de que o motor da inovação brasileira está ligado e apontado para as estrelas. Essa evolução representa uma mudança de paradigma. Historicamente, o Brasil sempre foi visto como um país de potencial agrícola ou industrial básico, mas o que o Acting Space provou é que nossa maior riqueza está na capacidade de processamento de dados e no desenvolvimento de soluções para os ambientes mais hostis conhecidos pelo homem.
O sucesso dessa operação em Santa Catarina mostra que o ecossistema de inovação do estado está maduro o suficiente para dialogar de igual para igual com a elite da engenharia aeroespacial francesa e europeia. O impacto disso na economia local e nacional é inimaginável, gerando empregos de altíssima qualificação e retendo talentos que antes fatalmente buscariam oportunidades no exterior. Agora, o mundo olha para o sul do Brasil com outros olhos. O choque sentido pelas grandes potências vem da percepção de que a tecnologia espacial está se democratizando e que novos atores, armados com inteligência e agilidade, podem ocupar espaços que antes eram exclusivos de governos bilionários. Santa Catarina provou que, com a organização correta e o ambiente de incentivo adequado, o Brasil pode liderar projetos que antes pareciam ficção científica. O segredo foi revelado. O caminho para o espaço passa por solo catarinense, e este é apenas o começo de uma jornada que levará a bandeira brasileira para além das fronteiras do nosso planeta. A infraestrutura que está sendo montada agora servirá de base para as próximas décadas. Cada startup que nasceu desse encontro, cada linha de código escrita naquela maratona, contribui para um ecossistema de defesa e exploração que garante ao Brasil uma cadeira na mesa, onde as decisões sobre o futuro da humanidade fora da Terra serão tomadas. É um movimento de soberania tecnológica que não pode mais ser ignorado. As grandes agências espaciais já entenderam o recado. O Brasil acordou para o espaço e Santa Catarina é a ponta de lança dessa revolução. Diante de tudo isso, fica a pergunta: você está pronto para ver o Brasil decolar de uma vez por todas e assumir seu lugar entre as estrelas? O que vimos no Sapiens Park foi apenas o primeiro estágio de um foguete que já iniciou sua contagem regressiva. Acompanhar essa evolução é entender como a geopolítica do futuro será escrita nos laboratórios e centros de inovação que hoje florescem em nosso país. A história está sendo feita agora, e o Brasil não é mais um passageiro, mas o piloto dessa nova era espacial. Se você quer entender cada detalhe dessa transformação e como essa virada pode mudar o jogo para sempre, não perca tempo. O futuro chegou e ele fala português. Clique agora para mergulhar ainda mais fundo nessa descoberta e entender como você também pode fazer parte dessa revolução tecnológica que apenas está começando.